Salve, salve, galerinha! Estamos aqui para mais uma aula de História e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os processos que levaram às independências que aconteceram aqui na América Latina, que começaram a ocorrer no século XVIII, esses movimentos, e foram concluídos no século XIX. Então esses vídeos vão ser sobre esse tema. Obviamente que a questão política ela é sempre muito importante. E nas Américas Espanholas tinha uma questão muito significativa. Todos os cargos políticos importantes eles eram ocupados por espanhóis. Eles eram chamados de chapetones. Então, eles saíam da metrópole e vinham para as Américas para governar, para a mando da coroa, obviamente. Então, eles casavam, tinham filhos, e esses filhos, mesmo filhos de espanhóis brancos, nascidos aqui na América, eles não eram considerados fortes politicamente. Ou seja, seus direitos políticos eram limitados. Eles recebiam o nome de crioulos. Então, no século XVIII, ocorreram muitas coisas que vão levar no século XIX a esses movimentos de emancipação. Vou citar aqui algumas questões. No século XVIII, a Espanha ela tinha muitas guerras com outros países. E toda vez que um país entra em guerra, ele precisa de dinheiro para sustentar essa guerra. E como um governo consegue dinheiro? Através dos impostos. Então, com os conflitos acontecendo lá na Europa, a Espanha precisava aumentar os impostos das suas colônias. E obviamente que aqui nas Américas, as pessoas não ficavam felizes de pagar cada vez mais impostos para a coroa espanhola. Então, sempre que mexe no bolso, as pessoas ficam extremamente incomodadas. Uma outra questão, as manufaturas elas eram proibidas. Então todos os produtos manufaturados, eles tinham que vir da metrópole, devido ao pacto colonial. Ou seja, você gastava muito dinheiro para comprar uma série de produtos que você poderia estar produzindo no seu próprio país. Então, obviamente, as elites crioulas, elas desejavam o desenvolvimento dos seus países, elas desejavam aumentar o seu lucro. Fora isso, tanto a escravidão quanto o trabalho indígena já eram questões muito tensas. Então, esses movimentos populares também vão influenciar diretamente nos movimentos de independência. Então, existiam várias questões que fomentava nessa elite letrada um desejo muito grande por emancipação. Essas emancipações, elas obviamente estão inseridas no contexto mundial. Então, vou citar aqui dois pontos que influenciaram também bastante. Na França, Napoleão assume o governo. Nesse momento, a grande rival da França, de Napoleão, era a Inglaterra, que ele não conseguia vencer militarmente. Então o que ele decidiu fazer? Um bloqueio continental. Ele proibiu todos os países da Europa continental de comercializarem com a Inglaterra. Dois países romperam com esse bloqueio. Portugal, que vai levar à fuga da família real, e a Espanha vai ser invadida por Napoleão. Então quando Napoleão invade a Espanha e destitui, tira o governo espanhol do poder e coloca alguém que ele deseja, isso desestrutura o governo metropolitano nas colônias. Porque pensa, eu estou aqui na colônia e eu não tenho mais um rei a quem responder, então você começa a ganhar liberdades. Então, esse foi um ponto importante. Outro ponto muito significativo foi que a Inglaterra e os Estados Unidos, eles desejavam aumentar o seu mercado consumidor. Então, se houvesse independência, acabaria um pacto colonial e aí esses novos países, poderiam comercializar com esses outros países. Ou seja, a Inglaterra e até os Estados Unidos, eles serão grandes financiadores dos processos de emancipação. Inclusive aqui no Brasil. A Inglaterra vai ser o nosso grande parceiro nessa independência. Por quê? Não porque eles estavam lutando por igualdade, liberdade ou pela democracia, eles estavam lutando por mais consumidores, por uma ampliação do mercado consumidor. Então, os fatores que estavam acontecendo em outros países, que não só na Espanha,
vão influenciar diretamente também no processo de emancipação. Então, no século XIX, Napoleão ascendeu ao poder e também caiu. Ou seja, ele não governou para sempre, obviamente. Então, quando Napoleão ele é destituído do poder, ele é retirado, a autoridade espanhola retorna à sua legitimidade, com o Congresso de Viena, a Santa Aliança e afins. Então, o que vai acontecer? Quando o rei espanhol retorna ao trono, ele vai desejar retornar o pacto colonial. Ou seja, ele vai retornar o controle sobre suas metrópoles. E aí, esses crioulos, essa elite letrada, que foi munida pelo iluminismo, foi financiada pela Inglaterra e pelos Estados Unidos, eles vão começar a se organizar militarmente para lutar pela sua independência. Obviamente que são muitos países e são muitos processos muito específicos. Nos próximos vídeos eu vou tentar trabalhar alguns países e um pouquinho os seus processos para vocês entenderem como foi acontecendo essa emancipação das Américas espanholas da sua metrópole. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Nos próximos vídeos eu vou falando um pouquinho mais sobre isso. Guardo vocês na próxima aula.